Um dos testes mais esperados do ano. Durante as últimas semanas, avaliamos os principais antivírus gratuitos do mercado. Será que todos oferecem proteção similar? Em que pontos você deve prestar atenção? As respostas agora no Laboratório Digital desse mês. Já virou tradição. Todo ano testamos os antivírus gratuitos para que você mantenha sua máquina segura sem que tenha de colocar a mão no bolso. E a disputa 2014 foi mais que acirrada. Wellington Watanabe Filho, o responsável técnico pelo exame, queimou as pestanas nas últimas semanas. Vamos aos testes. Para começar, escolhemos 5 antivírus seguindo a orientação da comunidade Olhar Digital. Esses são os softwares mais populares para nossos usuários. São eles AVG, Avast, Avira, Bitdefender e Comodo. Analisar antivírus não é nada fácil. Para isso, usamos material de referência de alguns sites internacionais, como o Spycar, o AV Comparative e o ICSA Lab, por exemplo. Para completar, todos os softwares foram testados com uma coleção particular de pragas virtuais, bem como em sites maliciosos conhecidos por praticar phishing. Depois de entrar nessa verdadeira selva virtual, os resultados começaram a aparecer. Instalação e uso. Esse item pode fazer bastante diferença. Afinal, não adianta ter um software super complicado que você tenha dificuldade de usar, né? Aqui, quem se deu bem foi o Bitdefender. O processo de instalação e o uso são tão simples que chegam a surpreender. Logo em seguida vem a solução da Avast, também muito simples de instalar e usar. Em terceiro lugar, o AVG, seguido pelo Avira. Em último, o Comodo, que não tem site em português e ainda por cima se mostrou lento na instalação. Interface. A interface tem a ver com o item anterior, do uso. Afinal, é por meio dela que você interage com o software. Aqui, quem chegou na frente foi o Avast, com um layout simples e objetivo. Aliás, é o segundo ano consecutivo em que o Avast leva a melhor no quesito interface. Em segundo lugar, chegou o AVG, que também apresenta uma interface super simples de usar. O terceiro posto ficou com o Bitdefender, que apostou tanto na simplicidade que tornou difícil mexer em qualquer coisa além do básico. Por último, ficaram o Avira e o Comodo. Consumo de recursos. Item importantíssimo. Muitas vezes, se o seu computador parece lento, o vilão pode ser o antivírus. Como o programa precisa rodar o tempo todo, ele pode comprometer o desempenho da máquina. Felizmente, quase todos os softwares mais modernos estão livres desse problema. Mas tivemos uma exceção nos nossos testes, o Comodo. Ele se mostrou um consumidor voraz dos recursos do micro. Os outros antivírus se saíram bem de modo geral. Quem ficou em primeiro lugar foi o Avira, seguido muito de perto pelo AVG e pelo Avast. Em quarto lugar, tivemos o Bitdefender. Desempenho. Nesse quesito, avaliamos quanto tempo cada software leva para varrer o disco em busca de pragas virtuais. Demos uma olhada também no impacto que o antivírus tem sobre o tempo de inicialização do micro. Quem se deu melhor aqui foi o Avast. Seu escaneamento foi super rápido e o impacto no funcionamento do micro foi quase imperceptível. O Avira veio logo em seguida com o AVG em terceiro lugar. Na quarta posição aparece o Bitdefender. O Comodo, novamente, ficou na lanterna. Eficácia. Esse é, sem dúvida, o quesito mais importante. É aqui que avaliamos a capacidade de cada software detectar e eliminar os vírus e pragas virtuais. A boa notícia é que todos se saíram muito bem nesse item. Quem se deu melhor foi o Bitdefender, mas Avira e AVG chegaram muito perto, quase um empate técnico. O Avast ficou em quarto lugar, seguido pelo Comodo. Conclusão. Como deu para notar, diferentes antivírus se revezaram como os melhores nos quesitos testados. A decisão foi bem próxima. Antes, a nota negativa para o Comodo. Ele chegou em último em quase todos os itens, com um software pesado, lento, de instalação mais complicada e interface meio confusa.
Na outra ponta da tabela, a escolha do Olhar Digital como melhor antivírus gratuito 2014 vai para o AVG. Mas a decisão foi apertada. O Avast chegou praticamente empatado, no segundo lugar, definido aos 45 do segundo tempo. Em terceiro lugar, temos o Bitdefender, seguido pelo Avira e o Comodo na lanterna. Como você já sabe, no olhardigital.com.br você encontra o texto completo deste teste com muito mais informação. Tem inclusive a análise das ferramentas adicionais que cada software oferece. Acesse e confira. E você, concorda com o resultado? Avalie, opine, deixe seus comentários e participe sempre com a gente. Lá no nosso fórum tem um espaço dedicado aos antivírus gratuitos, hein? Aproveite!